encontrar aquilo que Deus tem falado, aquilo que Deus tem mencionado acerca da tua vida. Mas talvez você está que nem o povo, sendo oprimido, escravizado, mas Deus está assistindo, como o salmista diz, que os olhos do Senhor estão sobre nós, que Ele é o guarda de Israel, que Ele não tosqueneja os seus olhos e nunca dorme, então Ele não pisca e também não dorme, está atento olhando para nossas vidas, amasso, necária. Então esse Deus estava olhando e estava vendo o sofrimento daquele povo. Ele faz aliança com Moisés e diz para Moisés retornar ao Egito. Porque ele diz assim, olha, eu ouvi o clamor daquele povo. Eu ouvi o clamor e estou vendo a opressão que ele sofre naquele local. Então Deus, Ele assiste. Ele te vê. Mas lá no livro de Jeremias 33:3, ele diz assim, clame a mim, e responder-te-ei, e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe. Aquele povo, ele não se acomodou diante da opressão. Ele não aceitou, sabendo eles que tinha uma promessa referente à vida deles. Eles clamaram porque ele precisava ver a manifestação de Deus. Então o Senhor vai te esclarecendo. Você precisa se levantar. Clame ao Senhor. Talvez você vai me dizer da seguinte forma, mas Deus não é onisciente, irmão. Sim. Mas Ele está mandando você se aconselhar dele. Ele quer ter uma intimidade contigo. Muitas pessoas nos dias de hoje, eles têm uns ritos religiosos, eles têm somente um dogma, ele vem para a casa do Senhor, retorna, ele só está ali maquiado, mas enquanto o Senhor precisa ter intimidade, e não apenas um ato de relacionamento, porque o relacionamento não te conduz à bênção, mas quando você é íntimo, lá no Salmo número 25, ele diz que ele tem segredos para te revelar, porque através do segredo dele, através do conselho dele que ele fez contigo, ele vai te mostrar os segredos dele. Aleluia, Jesus. Chegar perto do Senhor. Então agora está ali o Senhor ouvindo o clamor daquele povo. Em Isaías 59, diz que os ouvidos do Senhor não está gravado. Diz que nem as mãos dele estão encolhidas para que não possa mover. Mas precisa que nós agimos conforme Ele quer. Então agora, o povo estava oprimido, mas estava clamando. O Senhor vê o sofrimento e levanta Moisés. E envia Moisés novamente. Mas agora Moisés tinha seus temores, porque a vida dele corria risco naquela nação se ele retornasse ali. Aí começa na gavata do detalhe do texto que nós temos. Primeira coisa, você tem que ouvir a voz de Deus e você tem que ter a ousadia para entrar nesse caminho. Porque senão você amedronta-se diante das circunstâncias, senão você retrocede diante do momento, você deixa de vencer pelos seus temores, porque se nós olharmos, o medo é uma fé negativa, enquanto nós temos que ter uma fé atuante em Cristo Jesus. Oh, glória a Deus! Então agora, precisava a ousadia de Moisés para retornar. Aquele caminho que o Senhor queria trazer e tracejar para o povo juntamente com ele. Mas ele começou a indagar o Senhor. Senhor, como posso eu voltar naquele lugar? Em nome de quem eu vou chegar lá? Se eu sair de lá, morrido, fugitivo, porque eu cometi algo mal lá, e a minha vida corre risco lá. Mas agora o Senhor tem uma autonomia para ele. Tu vai chegar lá e vai dizer que você chegou aqui no nome de Deus eu sou. Mas tu tem que ter ousadia para falar isso, sabia? Tu tem que ter autonomia para entrar nesse caminho e saber quem é que está com você. Azul, cavalo, que caia. Porque se você não tiver ousadia, você retrocede, você vai voltar para trás. Se você não saber quem é que abriu o caminho. Se você não saber qual é o valor daquele sangue que verteu na cruz do Calvário. Se você não saber qual foi o preço de carregar aquela cruz, sendo escorpeteado por todos aqueles soldados, atravessado a lança, crucificado naquela cruz ali. Se você não tem esse entendimento, você não vai conseguir alcançar a grandeza de Deus. Você vai começar a olhar para o problema, você vai ficar preso na dificuldade.
A dimensão do problema tomará conta de você. O seu medo tomará conta de você. E você não vai produzir fé, porque você vai gerar um medo. Então você vai passar a diminuir o seu Deus e olhar para o problema em dimensão maior. Mas agora Moisés precisava entender isso. Moisés precisava entrar nesse caminho que o Senhor abriu. Porque era um caminho que não ia só impactar a família dele. Jesus maravilhoso, não era um caminho que ia somente beneficiar os seus entes queridos, mas ia beneficiar uma nação, uma multidão de pessoas. Quantas vezes você tem amedrontado e as pessoas continuam sofrendo por causa? É só falta de decisão na presença de Deus. Quantas vezes você tem tomado de covardia e não tem crido naquilo que o Senhor fala para ti e tem retrocedido e as pessoas continuam oprimidas, continuam sofrendo e o Senhor continua falando com você, mas você não tem a ousadia necessária para levantar-se na presença de Deus, sabendo quem é que está falando com você, sabendo quem é que está mencionando essa palavra. Quantas vezes? Às vezes você até concorda, é o que o Espírito de Deus está falando para mim. Às vezes você tem uma concordância simbólica de pescoço, mas dentro do teu coração, ela não toma conta do teu ser, ela não toma conta do seu íntimo, porque no primeiro obstáculo você para, no primeiro momento que a adversidade se levanta, você retrocede diante daquilo que o Senhor te falou. Oh, Deus eterno, aleluia! Vamos prosseguir olhando a história deste caminho que o Senhor abriu para este homem. E diz que o Senhor mandou ele voltar lá. Agora ele começou a vencer seus temores, venceu seus medos e partiu para executar aquilo que era a vontade do Senhor. Partiu para fazer aquilo que era a vontade diretiva do Senhor, não a permissiva, porque muitas pessoas hoje querem tomar a direção que ele quer, não a direção de Deus. Lá no livro de Provérbios diz que há caminhos para o homem que aparentemente é o caminho correto, mas o final dele é de morte. As coisas, olha só, as coisas não são do jeito que você pensa que é. As coisas têm que caminhar do jeito da vontade do Senhor. Glória a Deus. Do jeito que o Senhor quer. Da maneira que Ele quer. Porque assim foi com este homem. Ele voltou lá. Ele começou a falar com o faraó. E a Bíblia nos diz que o faraó começou a endurecer o coração. Que o faraó começou a não aceitar. Que Faraó começou a não querer liderar o povo de Deus para entrar naquilo que era a promessa dele. Faraó começou ali, e o Senhor falou para Moisés, Nacamanto Calamachaia, falou assim, olha, fica tranquilo porque eu vou começar a te usar de uma forma sobrenatural. Mas você tem que acreditar, tem pessoas que estão aqui nesse meio, diz o Espírito de Deus para mim, que ele fala, Deus, eu quero ser usado como um grande instrumento nas tuas mãos. Deus, eu quero que o Senhor me usa de uma forma sobrenatural. Mas você tem dado ouvido à palavra de Deus, você tem acreditado naquilo que o Senhor diz, e não tem olhado nem para a tua direita, nem para a tua esquerda, mas só tem colocado os olhos nele. É a pergunta que o Senhor está mandando te fazer. Você tem feito isso? Você tem? Porque Deus falou para Moisés, eu vou te usar. Eu vou mostrar através da sua vida sinais aqui. Eu vou te mostrar quem é o seu aliado. Aí você vai falar conforme está no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 4, a parte B, ou seja, a parte final, dizendo assim, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Filhinhos, eu disse anteriormente, sonho de Deus, já tem vencido o mundo, mas você continua preso nas circunstâncias, preso nos momentos, preso nos seus dogmas, preso nos seus afetos, preso nos seus sentimentos, mas não tem coragem de ouvir somente a voz do Senhor teu Deus. Oh, meu Deus! As 7 cartas do livro de Apocalipse direcionadas de Isaías, todas elas inspiradas dizendo assim, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja.
Deus está falando com você. Você é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Aqui é só um local de reunião. Você é a igreja atuante na terra. Se você tem ouvido para ouvir, ouça. Você agora quer ser um instrumento de Deus, quer entrar nesse caminho que o Senhor falou, quer entrar na promessa. A promessa de Deus tem um momento adverso, mas tem uma garantia. Eu serei contigo em todos os locais. Nagamandu e Talamascaia. Mas aí entra o aspecto, eu tenho que ter a ousadia para entrar nesse caminho, eu tenho que crer que é fiel aquele que me prometeu a circunstância, mas se eu não crer, eu não vou. Porque agora, Moisés começou a enfrentar um rei, esse rei simbolizava uma nação. Pode alguém enfrentar uma nação se tiver um aliado forte? Como pode alguém entrar nesse caminho se ele não tem inteira confiança de que ele prometeu para ele é forte, é suficientemente forte para livrá-lo de todos os intentos do rei? Quem pode entrar? Tem que ser ousado, tem que ter ousadia. Ele começou a olhar e Deus começou a manifestar um sinal. Deus começou a enviar pragas. Deus começou a enviar muitas pragas dentro daquele local, muitas coisas, muitas circunstâncias. Ele começou a mover através da vida de Moisés. Mas quando chegaram o tempo do Senhor tirar o povo, veio um aspecto que eu quero que você entenda. Você viu o aspecto da liderança, mas você também, talvez você possa falar, eu sou um pregador, eu sou um membro, eu sou alguém que foi chegando agora na casa de Deus. Mas você tem que tomar uma decisão na sua vida. Se você não é cristão, você também precisa tomar uma decisão na sua vida. Se você não tem que curvar, você precisa tomar essa decisão. Porque agora, chegaram na 10ª praga. E a 10ª praga não era como as demais, o pior, a treva, a água transformando em sangue. Não era igual. Dessa praga que viria, precisava da intervenção do povo. É isso que eu quero chamar a atenção. Precisava da intervenção do povo para ouvir e executar aquilo que era a ordem de Deus. Então, no capítulo 2, a partir do verso 21, se não me engano, Deus manda Moisés convocar os anciões, aqueles que eram responsáveis pelos lares, aqueles que tinham incumbência de ministrar as casas, as tribos ali dentro. E diz para ela: come cordeiro para sacrificar. Pega o cordeiro, sacrifica ele. Faça algo nos umbrais da porta, nas umbrais da porta, demarca com sangue. Porque por uma certa hora passará o anjo destruidor, e a única coisa que impedirá do anjo entrar e destruir os primogênitos também dos hebreus é esta marca. Era esta marca que podia impedir, porque eles estavam dentro da nação. Aquele anjo não ia olhar para mais nada, só para essa marca. É disso que eu estou falando para você. Você precisa dessa marca, que nem tu ou você tem nada aqui. Você tem a marca da promessa. Você precisa dessa marca estampada no teu coração, estampada na tua visão, para que você possa caminhar e ninguém te tocar, andar conforme o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquele que tem a marca não é atingido, ele entra no caminho como é. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, meu Deus! Ele está em inteira confiança. Oh, aleluia, Pai, eu creio. Não tem medo. Então agora, Glória a Jesus. ele convocou o povo, convocou os líderes, e hoje eu vou me dirigir a você como a liderança da sua casa, como a liderança da sua vizinhança, como a liderança da sua família, da sua genealogia em si. Eu vou me dirigir a você como a liderança dentro da sociedade campo-grandense, dentro da sociedade brasileira, dentro da sociedade entre as nações dos países do mundo, em todos os lugares. Você é um aspecto de Deus em todos os lugares que você estiver. Então você precisa estar com essa marca estampada no seu falar, no seu agir, em todos os aspectos. Porque se você não agir conforme isso, a palavra nos garante que o anjo entrou e passou a
a tocar em tudo. Porque Deus tinha um caminho com Moisés. Deus tinha um caminho com aquele povo. E quando Deus age no livro de Isaías 43, versículo de número 13, ele diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou. Não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então não tinha Faraó, não tinha ninguém que podia impedir o agir de Deus. E sabe que vou trazer uma novidade para você hoje? Desculpe. Esse Deus que falou isso através do profeta Isaías, lá no livro de Hebreus, numa nova aliança, esse livro aqui, ó. No capítulo 13, versículo número 8, ele diz assim: eu sou o mesmo de ontem, hoje e sou eternamente. Está aqui. Aleluia. Não mudou. A mão dele não parou de agir. Quando ele põe a mão, não tem quem possa escapar. Quando ele age, ninguém impede. Aleluia. Você acredita nisso? Aleluia. Não é como eu estou te falando, porque a palavra de Deus diz assim, que Jesus falou assim, aonde estiver dois ou três, não terei meu nome, aí estou eu. Então ele está aqui, esse instante. Ele está aqui para mudar a sua história. Ele está aqui para abrir um caminho para você, no meio da adversidade. Por quê? No livro de Naum, no capítulo 1, verso 3, da parte dele, assim que o Deus tem caminho no meio da tormenta. Ele tem caminho para abrir para você. Não é uma rotatória, mas é um caminho para você prosseguir. Não é para você ficar andando em círculo, mas é para você conquistar. Isso é o que ele tem. E quando ele acha, ninguém pede. Se você está aliançado com Cristo, se você tem a marca da promessa, Nagachubi, Abdecalamaia, Aleluia. pode vir a destruição, não vai assolar. Porque a Bíblia diz que praga nenhuma chegará à tua tenda. Glória. Então agora estava demarcado. Aqueles que acreditaram, aqueles que creram, eles foram lá e marcaram as ombreiras da porta. Mas sabe qual é o objetivo maior? Falou, demarque as ombreiras da porta e depois vocês permaneçam na porta. Não é só demarcar, irmão, mas tem que permanecer. E Jesus falou, lá no livro de João 10, versículo 9, eu sou a porta, na cachuva de Andenai, quem entrar por mim, achará pastagem, entrará e sairá. Então você tem que estar em Cristo, 24 por 48, não somente demarcar, não só ter um ato religioso, mas estar ligado, acreditando todos os instantes naquilo que Ele nos fala, naquilo que Ele nos prometeu, porque Ele é fiel para cumprir. Aleluia, Deus. Vou marcar a porta, a ombreira, ele estava em pé, porque também naquela noite não se sabia ainda o horário, mas era o dia do início da caminhada para a terra de uma origem. Aleluia. Eles não poderiam dormir, eles tinham que estar atentos, porque a hora que Jesus fala é agora. Comece a caminhar, comece a marchar, ouça minha voz, porque agora vocês vão começar a passejar o local que eu vos prometi, o local da bênção, o local do espaço. Da porta eles iriam sair para o caminho. Cristo é o caminho, foi isso que eu falou, a verdade e a vida. Ele disse, eu sou a porta. Tu entrará por ele e achará um caminho de bênção, um caminho de conquista, um caminho de vitória. Mas se tu não entrar e permanecer nele, nada adianta. É somente um dogma religioso. Então agora o povo precisava estar atento. Porque se certa hora de 13 anos, grande foi o caos dentro do Egito. Mas sabe o que aconteceu com aqueles que tinham ouvido a voz de Deus através de Moisés? Sabe o que aconteceu com aquele que demarcou as ombreiras da porta? Eles começaram a bater em retirada no meio do caos, no meio da dificuldade, porque para eles era proposto uma direção à conquista, era proposto uma terra espaçosa, uma terra de fartura, uma terra de bênção, mas agora eles precisavam portar-se de maneira ousada e seguir aquele que estava anunciando a eles. Tem coragem de seguir Jesus? Quando eu falo de ousadia, eu falo de coragem. Você tem coragem verdadeiramente? Não é só de lábios. Mas é como o irmão também mencionou lá no capítulo 4, do livro de João. Jesus separou com a mulher e ela tinha ali um consenso entre adorar no monte de Gerizim ou no templo. Jesus falou assim, olha, nem este monte, nem o templo.
Buscaremos que me adorem em espírito e verdade. Sabe o que é isso? É adorar dentro da sua casa, é adorar dentro da escola, é adorar dentro do trabalho, é adorar no meio da rua, é adorar no meio da sociedade, é adorar em todos os momentos da sua vida. Essa é a verdadeira adoração e esse é o verdadeiro passo que você dá para iniciar esse caminho com ousadia. Oh, aleluia! Sabe por quê? Vou te falar mais uma coisa. Adorar a Deus quando as coisas estão adoráveis, maravilha é fácil. Mas adorar a Deus às vezes quando você acha que esperamos e não tem tudo. Mas tem Jesus. Fala igual aquela mulher que procurou o profeta, dizendo, olha, o que é que tu tens em casa? Ele disse, não tenho nada. Aí ela voltou atrás e disse assim, sim, eu tenho. Uma pequena botija. Isso é suficiente para você adorar. Aleluia! Porque Deus quer fazer milagres. Eu estava ministrando outro dia, eu passei a estudar um pouquinho o que é um milagre. Milagre, isso é um sucesso. O qual os meios naturais não conseguem explicar. Estava lá em teatro dizendo assim, entre parênteses, perdão, dizendo assim, é obra de Deus. Deus quer ter um sucesso pela sua vida. Deus quer ter um sucesso dele na sua caminhada, no seu trajeto. Mas algumas vezes você se deixa levar, não quer ouvir, não quer demarcar o grau, não quer ficar na porta parado, não quer vencer o caminho da tempestade, não quer olhar para Deus quando o vento sopra, quando a circunstância se levanta, quando o muro está diante de ti, quando o gigante afronta, aí você esquece aquele que te chamou. Você tem que ter ousadia nessa hora, é nesse momento, quando está tudo fácil, todas as coisas correndo a mil maravilhas. Eu adoro a Deus, eu choro, eu luto. Mas quando as coisas não estão encaixando da forma que eu quero, Deus me esqueceu. Deus já não está mais olhando para mim. Cadê a promessa? Cadê o meu chamado? Já era, não tem mais. A ousadia já não está mais propício de mim. Eu já não consigo louvar conforme eu louvava anteriormente. Eu já não consigo ministrar a palavra conforme eu ministrava anteriormente, com aquela ousadia, com aquela intrepidez. Eu não consigo pegar para o meu vizinho. Eu não consigo mais falar porque o medo, a circunstância, o momento, ele tomou conta de mim. Ele ofuscou meu caminho. Mas quando eu tenho ousadia, eu digo para ele, olha, sobre todas as coisas, o Senhor me construiu mais vencedor. Eu disse assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você vai começar a declarar a palavra de Deus e vai começar a agir conforme aquele que morreu na cruz disse para você agir. Você começa a andar. Então o povo começou a retirar dali. Começou a sair no meio do caos, no meio da adversidade. Deus estava tirando o povo. Sabe o que é isso? Deus está no caminho para você buscar, irmão. É só você olhar para ele. E aí Deus dois e assim, não tira os olhos do alto e não se da sua fé. Porque se nós tirar os olhos dele, nós não vamos conseguir nada. Nós vamos sofrer agrado. Mas quando nós olhamos para ele, nós temos a vida. Oh, aleluia, Deus! Nós sabemos que quando ele foi daquela cruz, saiu carregando. Ele sofria mais do que o momento que nós estávamos passando. Quando a lança atravessou ele, quando todos os filhos profetizaram ele, foi pior do que a vergonha e do que a dor que você está passando lá na cantaia. Tem pessoas difíceis, o Espírito de Deus aqui, na Gastudicaia, que por causa de uma proximidade, oh Jesus, já manda caia, já quer parar, já quer desistir, não é do jeito que você quer que o Senhor para ti essa noite, é do jeito que eu quero, você tem que ter humildade para entrar no meu reino, você tem que reconhecer os seus líderes espirituais. Filho do Senhor, na nossa caia, Deus de poder. Porque Deus foi, Deus tira. É assim que Deus faz. Mas Ele quer você na posição que Ele te mandou. Ele não te chamou como fracassado. Ele não te chamou como derrotado. Ele não te chamou para desistir, não. Ele te chamou para você atravessar o mar. Para você unir uma vida longa e protetora durante os seus problemas. Para você usufruir da luz dele no período noturno. Mesmo que esteja no deserto. Aleluia! Sabe que outro dia eu abri meu culto e eu achei uma frase maravilhosa. E sempre que aquelas coisas do outro lado, diz assim, a virtude que tem no lar é só para os fortes. Eu falei, o que é isso? Os fracos não perdoam.
Sabe por quê? Aí Deus me deu uma inspiração naquele ali. Porque o forte, ele tem o Espírito de Deus, então ele tem domínio próprio, ele tem mansidão, ele tem temperança para resistir. E diz a no ligado, capítulo 3, se fosse preso, se for pego, surpreso em alguma frota, conduzir aquele como se tem o Espírito. Se é que você pensa isso, Paulo. O fraco não pode, sabe por quê? Ele é dominado pela situação. O fraco, ele se domina pela situação. A situação agravante fala mais alto do que a vontade de Deus na vida dele. Então ele não perdoa, ele fica amargurado, ele foge, ele se esconde, ele vai comer, vai pro deserto, vai pra caverna, e Deus nem está mandando ele, mas ele vai com as suas próprias pernas. Deus está mandando você, retrocede, volta, que ainda tem muita coisa para executar contigo naquele lugar, filho do meu Deus, que aqui nessa noite. Porque os caminhos do Senhor não é do jeito que nós pensamos, não é da maneira que nós desejamos, mas é da maneira que Ele quer, é da forma que Ele quer, Ele age como Ele quer. Nós somos apenas o instrumento na mão dele. Porque se você for parar para analisar, Moisés, ele não entrou para esse momento. Mas o primeiro obstáculo, olha Deus, o Senhor está me dando revelação para falar para você. No primeiro obstáculo, o que aconteceu após um período de caminhada? 600 carros em Faraó estavam atrás dele. Segundo os senhores, que cabe 3 homens, então tinha 3.800 homens. Só sobre os carros. Perdeu 1.800 homens sobre aqueles carros. Via toda a terra da nação. Agora, sabe o que aconteceu? Para aquele povo, tinha um mar gigantesco diante deles. Alguns começaram a dizer, olha só porque o Senhor está com Deus no caminho, ele sabia daqui. Olha só que maravilha. Alguns diziam assim, por que não volta para o Egito? Por que não volta para lá? Mas não tinha comida, mas era bem tratado. Mesmo que era escravo, mas tinha comida. Deus tinha um caminho para eles. Eles queriam desistir no primeiro obstáculo. Mas Deus chamou a atenção de Moisés, aquele líder forte. Diz para ele assim: olha para aquele povo que está sendo vindo lá. Está olhando quem, Moisés? Nos olha dentro dele, porque nunca mais verá esse povo que está te apontando. Jesus quer que você olhe dessa forma hoje. Olha talvez para o seu obstáculo. Olha talvez para a diferença. Olha talvez para essa dor. Olha talvez para essa angústia. Olha talvez para essa marca. Aí a chuva, Deus está cantinho. Deus está para a pessoa do sobrenatural aqui. Na cama, lá. Sabe por quê? Quando o Senhor falou com Moisés, na baixúria, e ele falou isso, Moisés ia voltar a travar o seu discípulo, não é tempo de clamar, é tempo de tocar nas águas e elas se abrem. Agora, vem aqui que eu vou te falar uma coisa maravilhosa. Já pensou se Moisés olhasse para Deus? Se eu disse que eu ia tirar juntamente com esse povo, para me levar para a terra que manda leite e mel. Agora vem uma multidão dos egípcios e tem um mar aqui na minha frente. O que eu faço, Senhor? Olha, eu vou falar de Deus. Casado, irmão. Você tem autoridade. Toca nessas águas. Toca nessa circunstância. Porque Deus vai operar o sobrenatural. Eu vou te dizer uma coisa para alegrar o seu coração, Senhor, mandando te dizer. Fique tranquilo, diz o Senhor, porque todo aquele que se exalta é o abato, mas todo aquele que se humilha é o exalto, diz o meu Deus, e assim, humilharam demais para você, Senhor de Deus, que é o seu tempo para ele nos exaltar. Esse é o caminho que ele tem para você. Agora você vai frustrar isso, vai tentar parar aquilo que você fazer na sua vida? Não para. Não volta para trás, não retrocede. Porque se você tomar essa decisão, diz, meu Deus, o mundo me espera. Talvez você pode me dizer assim, olha, esse estado que eu estou ciente do que eu estou fazendo, você não está ciente de coisa nenhuma, me diz o Deus do Deus. Ele diz assim, olha, faz o que eu estou ordenando, conforme eu quero, executa conforme eu quero. Volte para lá, que eu vou te usar lá, vou te mostrar, assim como eu fico
pode afirmar, você tem que superar os obstáculos, as circunstâncias, você vai se negociar, você vai tripudiar sobre todas as circunstâncias diversas, e Deus vai te exaltar. Glória a Deus, aleluia. Porque diz o salmista, o Salmo número 113, a partir do verso 7, se no pó, talvez não seja no pó, talvez não seja no pó, ele levanta o pequeno, do monturo, ele sentar-se em lugar de destaque no meio do povo. É Deus que exalta, não é o homem, não é a mulher, mas o caminho da vocação está aqui. Deixa eu fazer isso com você. Você deu ouvido em todas as coisas. Você já usa ativa também. Quando eu falo de ativa, eu tenho que mesmo. Sabe qual foi o pior confronto que eu tive na história da minha vida? Esse pouco tempo que eu evangelho também, ele está com Deus. Inclusive, isso vai fazer eu estava aqui no carro, me formar na igreja. Eu estava subindo para a igreja, eu estava gritando, ele não entendeu nada. Falei, porque eu sinto com medo, eu vou te gritar. Porque eu sei que está cogitando em nós, vai gritar de mim. Eu sei que eu deve, às vezes, ele fala mais alto. E mais alto que aquilo que é a promessa de Deus, na cara. Jesus não quer que você deixe o seu ego falar mais alto. É que você disputa ele. Abata ele, deixa ele ser mesmo na sua vida. Deixa eu te usar de uma forma de Deus, para tornar sobre a trabalhar. Deixa eu te usar de forma poderosa. Lá da chama da caia, esse é o caminho que ele viu para você ser Deus agir. Essa ousadia hoje, ela é um curso de você vencer esse Deus. Porque quando você vê você mesmo, você vê a luz te protegendo. Porque o caminho que você está seguindo não é o seu caminho, é o caminho que Deus preparou para você. Aí ele vai te guardar dos sonhos escaldantes, conforme o nome dele. Quando estiver escuro, ele põe a nuvem em forma de luz para conduzir o seu caminho. Quando você sentir fome, desde que o deserto é escaldante, mas o caminho que Deus te deu é aquele. Então vai descer o maná do céu. Quando você enjoar do maná, você se compromisso. Quando não tiver água em lugar nenhum, a rocha vai abrir e vai oferecer água para você. Mas você está no caminho que Deus te mandou. Você está fazendo aquilo que Ele te mandou, não aquilo que é a sua vontade. Aleluia, você tem que ter um caminho com Deus. É só constativo. É só você sabendo quem é que falou com você. É só você sabendo quem é que é o posicionador da sua esperança. A gente faz. Deus hoje está colocando dentro de corações aqui a maçã e a becalha. Perdão, maravilhoso aí. Mas isso aí, em Apocalipse, o Senhor disse, Escritura está a porta e lá. Se tu abrir, se tu não abrir, não vai ficar. Depende de vocês. Você vai levantar aqui hoje para conquistar a sonho, ou você vai procurar Deus. A decisão é sua hoje. Ou você volta para o lugar que o Senhor quer e continua a caminhada que Ele quer contigo, ou sabe a Deus o que vai acontecer. Porque quando nós deixamos o caminho de Deus e andamos no nosso caminho, preferimos que possa nos levar para a morte. Ainda que eu ache que esse caminho é benéfico para mim. Há caminhos que para o homem parece correto, certo. É a decisão certa, irmão. No mundo nem de jeito nenhum. Aí você sabe. Parece ser certo, mas não é. Pode conduzir a morte espiritual. Então, se eu colocar o ministério que Deus quer cuidar da tua vida, pode parar este ministério. Porque, como eu disse, Deus iria dar o caminho. A paz sou eu. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. O caminho que Deus tem para você de conquista e de vitória. Mas renuncia a você mesmo. Para você agir contrariando o seu sentido. Não fazendo a palavra que te chama. Aleluia. Amém? Essa palavra do Senhor gerou em meu coração. Eu tenho certeza que se você der ouvido a ela, você vai ser como Moisés. No lugar que você saiu escorraçado, Jesus. Que é maravilhoso Deus. No lugar que você for humilhado, até que volta na sua vida, Deus vai te trazer voltando e postando sinais e prodígios da vida. Já pensou? Está pronto para isso? Levanta a mão. Se tu estiver pronto para isso, Deus vai fazer isso fora. Hoje tu vai olhar para aquilo que é a barreira de impedimento
Tu vai determinar, eu vou te chamar para orar aqui. Eu vou te chamar para você tomar posse daquilo que é seu. Você vai ser determinante, jovem de 2022 assim, determinando com algum negócio. Seja firme, a luz do Senhor brilhará em teus caminhos. Então você vai determinar com todo o teu ser, com toda a tua força, e Deus vai mudar o destino. Deus vai fazer isso. Sabe o que Deus está fazendo? O choro pode durar uma noite, mas pela manhã tem um dia. Talvez você já chorou bastante. Talvez já tenha secado as suas lágrimas, mas Deus vai trazer a vida para ti de Deus. Não foi para isso que Deus escolheu para você viver. Escondido, fugir. Não, Deus escolheu para ser a luz para mim. É para isso que Deus escolheu. Colocamos seu coração em Jesus, de forma que glória você peito. Jesus, eu não peguei nada disso. Tudo que eu mencionei aqui, Senhor, na tua palavra. Senhor, é aquilo que o Senhor me revelou aqui para sempre, que o Senhor é a necessidade da tua casa. Deus, Senhor, que antes dessa situação, Pai, eu convoquei, Senhor, o teu povo, Pai, para eles tomar decisões determinantes, meu Pai, meu Deus. Senhor, decisão que vai, Senhor, determinar, Senhor, um crescimento, Pai, exuberante ministerial, Pai, que vai cair por terra todo o ego, Senhor, vai desvir-se, vai se desfazer, Pai, de toda a vivência humana, mas vai, Senhor, aliançar-se contigo, com toda a força, Pai, e não vai dar ouvido, Senhor, para outra voz, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toda a vivência de Satanás, quer se apropriar, Senhor, não deixando que meus filhos derem perdão, Deus, nesta noite. Quando o Espírito de discórdia, de censura, eu pulo entre eles, em nome de Jesus. Eu lhe dou uma ordem nesta noite. Sai agora do meio do meu povo. Solta os laços ministeriais ao qual tem o Senhor a desenvolver na vida dos teus filhos, na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Que glória ao Senhor. Que Deus ele caiu por terra agora. E a partir de hoje, o Senhor libera uma palavra profética para Deus. Sobre cada pessoa, Pai, nos seus diferentes ministérios, Pai. Deus, a partir de hoje, aquele que deu ouvido, aquele que abriu seu coração, seu ministério, a partir de hoje, nunca mais será o mesmo. Será um ministério de poder, um ministério de glória, um ministério que vai falar as instruções do céu em todo lugar que está. Está sobre ele. A pessoa que não deixa de ser. E nós temos que fazer isso. Amém. Como posso aprender isso hoje? Eu tenho uma pergunta que vocês todos que eu não sei a história, mas nós temos por obrigação. Você que ficou resolvendo na questão e também já que fez esse caminho que te leva à conquista, que te leva à vitória, se você não é cristão, ou se você está afastado também do Senhor, tem que ter aqui à frente, está querendo gerar para você. Ele dá você aqui na terra, conforme a Bíblia diz, porque ele tem tudo que ele dá na terra, ligado no céu. Então nós queremos dar a você. Aí você vai começar a não andar sozinho de forma alguma, mas com uma aliança do seu lado. Começar a conquistar. Se você está afastado, vê que tem coisa errada. Se você nunca pegou Jesus como seu Salvador, vê que também confessa Ele. Está no lugar da sua vida. Se não tem, você vai passar o prejuízo que vai ser mundo aqui. E uma coisa sabe. Se você deu ouvido, se você tem ousado a entrar nesse caminho, derrubando toda a altivez humana, você está muito sucesso na terra. Seu ministério nunca vai atrapalhar. Porque pode ver o que for, Deus é Deus. Amém. Glória ao Senhor, em nome de Jesus. Jesus é meu, irmãos. Deus preenche hoje nosso coração com sua palavra. Aleluia. Vendo o seu de hoje por você. Se você buscou de Deus uma resposta, se buscou de Deus para essa salvação agora, o que você queria ouvir, as suas unhas com a noite aqui, são motivos que só ele até o pão vai chegar nessa noite para que você coma e coma. Assim como Deus preparou aquele pão, ali, Ele prepara esse pão para você nessa noite.
você continua essa caminhada. Você continue conquistando as vitórias e a bênção. No Aleluia, Jesus. Cristo. Amém? Devoção ao céu. Pai, nós que estamos no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O nosso prazer para hoje. Perdoa-nos nossos dívidas. Assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livre de mal. O seu reino, poder e glória para o sempre. Amém? Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, desejamos uma coração do Espírito Santo, esteja em cada coração, não somente hoje, mas para sempre. Em nome de Jesus, amém.